Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares que busca eternizar grandes enredos de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje estou pra lá de feliz porque tenho a honra de poder imortalizar a história dela, a advogada doutora Natécia Barroso, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda e é uma honra inenarrável ter você aqui neste espaço. Obrigado, primeiramente, por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. E antes do doutora, eu quero me apresentar como Natécia Barroso. Eu não tenho muito essa formalidade, essa vaidade, né? Então, vamos ser mais íntimos, então. Beleza. Muito obrigado, Natécia, por fazer com que eu possa me sentir à vontade diante de uma pessoa tão imponente como você. Natécia, a gente sabe que falar sobre saúde mental ficou em voga na sociedade muito por conta do advento nefasto que foi a pandemia para a história do mundo, para a história da humanidade. E nós sabemos também que falar sobre saúde mental hoje é algo totalmente comum em rodas de conversa com amigos, familiares, colegas de trabalho, na mesa do bar, na mesa do almoço de domingo. Porque os profissionais que cuidam da mente também ganharam um corpo gigantesco. Hoje todo mundo tem um acompanhamento com psicólogo ou às vezes com um médico, psiquiatra. E assim vai. Se tornou muito comum falar sobre saúde mental. Muito por conta de tudo que a pandemia gerou nas nossas vidas. E sobre esse tópico, antes de a gente poder entrar naquilo que você faz com muita maestria, como está a Natécia Barroso mentalmente falando neste início de 2026? Então, esse início de 2026 eu comecei com planos novos, com caminhos reestruturados. Eu estou vivendo, acho que uma das melhores fases da minha vida. E eu, sinceramente, acredito que qualquer pessoa, a partir do momento que nasceu, já tinha que estar com um psicólogo do lado. Sim. Isso eu acho que é extremamente importante, independente se você tem problema, se você não tem, se você tem questões mais evidentes ou não. Eu acho muito importante ter esse acompanhamento. Eu faço terapia, eu faço atividade física, que eu acho que também é muito importante. Eu tenho meus momentos de lazer, eu gosto muito de viajar. Então, isso acaba completando, né? Um ciclo que hoje em dia a gente está muito focado só no trabalho. A gente passa muitas horas hoje mais trabalhando do que com a nossa família, ou do que em casa, ou fazendo outras atividades, né? Então, isso tem que ser olhado com muito carinho e muitas vezes, principalmente homem. Vocês são mais resistentes, por exemplo, à terapia, mas eu acho que isso é importante para qualquer pessoa. O que foi a pandemia para a sua história de vida? Olha, eu vou te falar que a pandemia, para mim, ela não repercutiu de uma forma tão congelada. Sim. Ela não me limitou, porque eu trabalhava antes, né, da pandemia na empresa de transporte público daqui da cidade, no jurídico. Então, um pouco antes da pandemia, eu saí, já estava trabalhando no escritório, então eu já tinha clientes fixos também, já tinha outros clientes que me davam essa possibilidade, por exemplo, trabalhar em casa. Graças a Deus não tive nenhuma perda de familiar decorrente da pandemia, mas eu acho que foi uma situação muito importante para quem quer enxergar, conseguir ver além do que a gente tem vivido, do que a gente tem sido, da forma que a gente olha para o outro, da forma que a gente enxerga as mazelas da vida, né? Como era a Natécia Barroso nos tempos de escola? Nossa Senhora. Começou alguma coisa assim, Nossa Senhora. Então, na verdade, a Natécia era aluna do fundão, um pouco do meio. Sim. Fui uma aluna mediana, nunca fui com notas mais altas. Sempre tive um ciclo de amizade, assim, maravilhoso. Eu tenho amigos desde 5 anos de idade. Isso, para mim, é um orgulho muito grande. Eu construí uma história na minha época de escola que realmente dá nostalgia. Tinha uma lanchonete lá em Guanhães, né? Porque eu sou de Guanhães. Sim. Perto da escola, que tinha a melhor coxinha da face da terra. Eu não sei ainda, não consegui descobrir se realmente ela é tão boa. Sim. Ou se é
o gosto, né, da lembrança Sim. que ela traz, que é tão bom assim. Então, tem várias memórias muito boas da Anatécia da época de escola. E sobre memórias, nós sabemos que o tempo de escola ele é muito nostálgico justamente por alguns motivos que você acabou de citar. E um deles, que você não citou, e que é uma verdade absoluta para todo mundo, que é um tempo que não volta mais. Exatamente. O tempo de escola, ele não volta mais. Não só aquilo que a gente vive dentro da escola, mas sobretudo sobre o que é a nossa vida durante o período escolar. Feita essa pequena introdução, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola, doutora? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente à escola que você estudou ou a uma das escolas que você estudou na sua vida, Sim. também aqui em Governador Valadares, independentemente do dia, do horário, do que você possa estar fazendo, vem na sua cabeça na hora. Vem na minha cabeça na hora. Existem, vamos colocar, dividir aí em 3 fases, talvez, né? 2 escolas que eu estudei lá em Guanhães. E eu não vou ter memórias tão afetivas assim de aula, né? De professores. Mas eu lembro que nessa primeira escola, que foi um colégio maior, ele tinha o horário do intervalo e era aquela fila gigante para comprar chup-chup. E na saída do colégio tinha guerra de chup-chup, essas coisas e tal. Era uma coisa mais bagunçada, assim, sabe? E não é tão especificamente de escola, mas eu tenho lembranças também, voltando da escola, indo para casa, eu e uma amiga, a gente ia cortar caminho, passava no meio do mato, tinha que pular um riozinho, um córregozinho. Sim. E então, era coisas muito simples, mas que hoje, quando a gente para pensar, faz muita diferença. Quando você estudava nas escolas em que você passou, já existia o sentimento de que em pleno 2026 e hoje, né, contabilizando ali mais de uma década sendo advogada, existiria a Anatécia Barroso advogada, que iria primeiramente cursar direito e depois se transformar em advogada? E feita essa pequena introdução, você escolheu o direito para sua vida ou o direito que te escolheu para ele? Olha, eu acho que fui eu que escolhi o direito. Porque, na verdade, quando eu comecei a pensar em faculdade, né, vestibular, essas coisas, as minhas primeiras opções eram psicologia e história. E aí o direito veio como uma terceira opção e acabei optando, né, por fazer direito, apesar de não ser um desejo que já existia dentro de mim. E eu acho que à medida que eu fui me reconhecendo, né, dentro dos estágios da faculdade em si, e aquela coisa de querer ser um herói, porque eu acho que quando a gente ainda é muito inocente, a gente acredita que através do direito assim a gente conseguiria salvar muita coisa, né? Então eu tinha muito essa visão inocente disso e o direito foi me conquistando. Sobre o curso de direito, é algo muito amplo e ali você aprende tudo aquilo que você verá mais para frente já na profissão inserida do mercado de trabalho. Mas todos os dias que você acorda, quando você está trabalhando, defendendo as suas ações, as suas causas, defendendo os seus clientes, o que é que tem dentro da Anatécia Barroso, em pleno 2026, que você se recorda que você, tirando, claro, as leis, tudo aquilo que o advogado precisa ter de conduta na vida profissional, o que dentro de você, em pleno 2026, tem que você deve, podemos dizer assim, ao que você aprendeu em uma aula específica de um professor no curso de Direito ou em alguma conversa com o coordenador do curso, algo que você agradece por ter aprendido no curso de Direito? Olha, para ser muito sincera com você, eu não vou ter nenhuma lembrança pontual desse tipo de situação. Sim. Mas eu acho que o que eu aprendi, que eu uso muito na minha vida, principalmente também na minha profissão, é não perder minha humildade, né? Não deixar nenhum tipo de vaidade ficar à minha frente, Sim. principalmente entre o cliente e a Anatécia. Porque antes da advogada existe
a pessoa física, Claro. né? A humana. Então, a minha diferença, até mudando um pouco aí a sua pergunta, eu acredito que seja tratar com humanidade o problema que a pessoa chega com ele, mesmo que seja uma empresa, meio que olhar nos olhos. Eu acho que esse é o meu diferencial. Isso eu aprendi mesmo com a vida, eu acho que é um pouco da minha natureza. Não tem nenhum ponto específico assim da faculdade, da escola, que me fez, que me traria, né, um ponto assim para te apontar, né? O direito e o curso, ele é algo tão amplo porque ele, assim como no jornalismo, ele permite com que a pessoa formada nesse curso possa trabalhar em várias áreas sendo formada em direito. Mas por algum motivo ou outro, você se encantou e se apaixonou pela arte de advogar. Sim. Por quê? Porque eu acho que eu não queria ficar limitada dentro de uma sala, sem ver gente, sem conversar com as pessoas, sem ouvir histórias. E é isso que me alimenta. Sim. Então, assim, concurso, acho que no início da faculdade foi uma opção, porque desde o primeiro período eu já comecei a fazer estágio na delegacia civil daqui. Então, a gente acaba criando, assim, ainda mais com a área criminal, né? É bem intenso, assim, porque você fica mais... É mais emocionante, vamos dizer assim, entendeu? Mas tudo foi caminhando para a advocacia mesmo. E, assim, assim que eu formei, eu tinha que trabalhar, assim que eu tirei Sim. meu OAB. Eu precisava tomar rumo da minha vida sem depender, né, de ajuda de família, etc. Então, fui caminhando, meio que sem muita pretensão para a área de advocacia mesmo. Sim. Acabei deixando de lado aquela coisa de estudar para concurso, e eu sou muito realizada no que eu faço. Quando você se formou em direito, no curso de direito, perdão, o mundo era totalmente diferente do que é hoje, em vários aspectos. Sim. Sobretudo no avanço da tecnologia. A tecnologia já vinha avançando, mas não igual é nos dias atuais. E nós sabemos que o início em qualquer carreira é muito desafiador. Sobretudo em uma área onde o governador Valadares, historicamente, sempre teve, assim como, claro, outras cidades do Brasil e do mundo, muitos grandes advogados, muitos escritórios que são imponentes e que são grandes expoentes aqui na cidade. Logo, o início para uma jovem advogada ou um jovem advogado, ele é muito desafiador, por inúmeras razões. Sim. Só que eu, olhando de longe e tendo contato com jovens advogados em pleno 2026, por exemplo, vejo que por conta da tecnologia, das redes sociais, por todo mundo tecnologizado, como eu costumo dizer atualmente, não é que é mais fácil, mas existem meios, caminhos onde existe uma possibilidade maior de você ser visto. Diferentemente do que acontecia há quase 20 anos, quando você se formou. Sim. Sobretudo nessa época em que você saiu da faculdade e pegando todo esse contexto que eu acabei de citar, como é que foi o seu início na advocacia? Meu início na advocacia foi bem sem plano. Assim que eu passei na prova da OAB, eu estava andando aqui na Avenida Minas Gerais, encontrei com uma colega que era da época da faculdade. E aí, quanto tempo a gente não se vê? Porque eu formei em Belo Horizonte, né? Aí ela, eu trabalho no escritório aqui e tal. Eu falei assim, nossa, toma meu currículo. Legal. E aí, com poucos dias, me chamaram para fazer a entrevista. Era um escritório muito grande. Foi uma escola de advocacia, foi uma escola de vida do saudoso Dr. Wallace Heller Miranda. Era grande referência na advocacia. Infelizmente, né, você falou da pandemia, infelizmente teve essa perda. Sim. E eu acho que foi uma grande perda, porque era assim... Dava prazer de você ver ele atuando, né? Era muito interessante. Então, começou assim, nesse escritório. Era um escritório que tinha também advocacia, que hoje a gente fala advocacia de massa, né? Com bancos, então era uma coisa meio que automatizada. A gente não tinha aquela tecnologia de, por exemplo, chat GPT, de copy, assim, de
muita opção de busca Sim. na internet, mas a gente fazia já um serviço automatizado, um copia e cola, praticamente era isso que a gente fazia. Só que para o que eu já tinha vivido, porque eu já tinha passado, pelo sofrimento que foi morar em Belo Horizonte, porque não foi fácil, Imagino. eu queria mais. E aí eu comecei a correr atrás desse mais. E em qualquer carreira, e o início de uma trajetória, ele é marcado pela questão de se provar. E até algo que você conversa consigo mesmo e mediante aquilo que você quer que as pessoas ao seu redor, e principalmente os profissionais à sua volta, possam olhar e ter de ideias sobre o que você é capaz de fazer. E o jovem profissional, independentemente do segmento em que ele atua, ele tem isso consigo, né? De querer se provar, de querer fazer mais, de querer mostrar que ele sabe alguma coisa. E dentro desse tópico, tem aquele momento que a gente faz alguma coisa para algum chefe, para algum escritório, no seu caso, que você, dentro de você mesmo, pensa: agora eu consegui mostrar que eu sou capaz. Eu precisava fazer tal coisa para poder mostrar para o dono do escritório ou para algum cliente do que eu sou capaz e que eu posso ir longe na profissão. Através de qual ação, através de qual conversa, de qual tratamento perante a um cliente, veio esse momento que você conseguiu provar que você seria grande dentro da advocacia? Sim. Na verdade, eu acho que só de ser mulher, a nossa necessidade de provar, ela duplica, Sim. né? Então, muitas vezes, o que um homem faz com 10%, que ele entrega, que é 10%, a mulher faz 50%, e mesmo assim ainda ela não é tão reconhecida. Isso é cultural, eu já vivi isso na pele, e quem discordar de mim é porque realmente não tem consciência dessa realidade, porque realmente acontece. Então, eu tive barreiras, não só com relação à questão de estar iniciando, né, de ser iniciante, mas por ser mulher também. Sim. E eu tenho uma fé muito grande, eu sou muito obstinada, eu me cobro muito, então eu tenho que buscar sempre estar melhorando naquilo. E aí, a partir de uma situação que aconteceu, né, no escritório, eu tive a oportunidade de começar a fazer audiências na área trabalhista. Isso era uma coisa até então impossível para a mulher fazer nesse escritório. E aí eu consegui esse espaço, foi praticamente, acho que 1 ano. Só que o que é que eu fazia? Normalmente, essas demandas elas chegavam para a gente com um roteiro. Sim. Então, eu já tinha as perguntas, por exemplo, que eu ia fazer numa audiência. Já estava uma Exato. coisa mais ou menos pronta, né? Porque era um serviço terceirizado, vinha de outro escritório. Só que o que eu comecei a fazer? Eu começava a ir para a Justiça do Trabalho, pegava processo, muitas vezes no carrinho, volume de 14 processos, 10 processos, 12 processos. Levava para casa e Então, eu comecei a prestar um serviço diferente do que eles estavam acostumados a receber, tá? Eu comecei a fazer mais do que era esperado. E aí eu comecei a conquistar os prepostos, o pessoal do outro escritório, né? E aí sim eu fui conseguindo ganhar o meu espaço. Não foi fácil, mas foi no silêncio, foi na fé. Eu engoli muito sapo, inclusive nesses termos, tipo, é lógico que eles vão gostar dela, loira do olho azul, entendeu? Isso eu escutei. Só que eu também sou muito humilde. Eu só fechei minha boca e agora eu vou mostrar quem é a loira do olho azul. Então, meio que foi assim. Então, foi me provando muito, foi virando noites acordadas, muitas vezes, estudando e tentando fazer o que era o além. As pessoas, enquanto estavam ao meu redor, dando o que tinha que dar, ou o mínimo, e eu estava buscando sempre além. Por que a advocacia trabalhista entrou na sua vida? Eu comecei minha faculdade aqui em Valadares. E fiquei 1 ano só que assim, eu não estava confortável, eu queria sair da minha zona de conforto, eu queria mais desafios. Consegui passar numa prova de transferência para uma universidade de BH. Só que eu também não tinha condição de arcar com uma vida em Belo Horizonte. Até porque a minha mãe me deu uma segurada porque ela não queria que eu fosse. Só que eu sou persistente. Sim.
E aí eu já entrei em contato com a faculdade, falando, olha, eu quero muito, na verdade é a universidade, né? Quero muito estudar aqui, para mim vai ser um prazer muito grande ter essa universidade no meu currículo, mas eu não tenho condição de morar aqui, sem ter um trabalho. Sim. E aí, com uma semana, eles já entraram em contato comigo, me ofereceram uma bolsa na Justiça do Trabalho. Lembro até hoje, 15ª Vara. Foi uma experiência maravilhosa. O que eu passei em Belo Horizonte, assim, muitas noites de joelho no chão, orando, chorando, pedindo Deus para me dar força, porque para mim era inadmissível eu reconhecer que eu não estava dando conta e voltar para trás. Então, foi assim que o direito do trabalho entrou na minha vida. Pelo que eu sei da sua vida enquanto advogada e profissional, você exerce com muita maestria o papel da advogada, que muitas das vezes advoga em prol do empresário, de quem empreende e que precisa ter ali consigo o entendimento de todas as normas e as leis que ele precisa estar atento em relação à sua própria conduta com os seus colaboradores. E eu, como leigo, tá? Nunca trabalhei de carteira assinada. Percebi que na pandemia, essa área da advocacia trabalhista ganhou uma exposição muito grande por conta de tudo aquilo que a pandemia gerou no mercado de trabalho, em vários nichos. De fato, a pandemia serviu para poder expor de forma positiva a importância de vocês, advogados trabalhistas, sobretudo vocês que acabam ficando um pouco mais do lado no sentido de advogar em prol dos empresários? Então, na verdade, eu não consigo visualizar a pandemia como um ponto tão divergente de caminhos ou de momentos, entendeu? Eu acredito que a Justiça do Trabalho, a demanda trabalhista, ela era muito maior até 2017, né? A partir disso aí, ela foi mudando um pouco o cenário dela. A gente tinha uma cultura de... Você chegava, por exemplo, no escritório alegando que não me pagaram horas extras. Mas a maioria dos advogados ia lá e pedia mais um monte de coisa, né? Porque se ganhar, ganhou. Vai que tem a sorte de que a empresa não tinha o documento, a empresa não tinha as provas necessárias para comprovar que fez aqueles pagamentos. Sim. E só que isso foi diminuindo com o tempo. E agora a gente está voltando, acredito que talvez desde o ano passado, a ter um aumento significativo na demanda trabalhista. E pensando nas demandas trabalhistas, e mais uma vez me colocando na posição de alguém que fica em boteco conversando com um amigo, na padaria conversando com uma colega, vendo os debates, sobretudo no Twitter, existe uma ideia, isso para quem não tem relação nenhuma com a advocacia, tá? Que é fácil mandar ou colocar uma empresa na justiça, porque na cabeça de quem é totalmente leigo, a justiça sempre vai em prol, podemos dizer assim, do trabalhador. Sim. Lembrando, essa é uma ideia que existe na minha bolha, que eu vejo na internet, conversando com amigos e até com pessoas que já conseguiram impetrar ações e que conseguiram, né, uma decisão favorável. Sim. E do outro lado, eu já ouvi de vários empresários que não só no Brasil empreender é muito difícil, mas em relação à questão da justiça do trabalho, é algo muito, como eu posso dizer, existe um desequilíbrio. Você que está inserida nesse contexto, qual é a grande alegação dos empresários e se de fato, não que o Ministério, que a Justiça do Trabalho tenha ali uma predileção a sempre ir em prol do trabalhador, mas se isso não existe, de onde que surgiu essa ideia? Então, a criação da Justiça do Trabalho, ela vem de uma ideia, de uma necessidade realmente de proteção. Só que, assim, não é uma proteção tanto ampla. Como eu acho que eu já mencionei no início, a cultura, ela vai moldando, né? Inclusive o direito. Então, assim... Antigamente, há muitos anos atrás, eu acho que era muito mais forte essa cultura, esse pensamento de entender a justiça do trabalho nesse ponto. Se está na justiça, vai perder. Alguma coisa vai ter que pagar. Não é bem assim.
Hoje, o que eu poderia falar com relação à justiça do trabalho, que a justiça é técnica. A empresa está cumprindo a lei? Se está cumprindo, ele não vai levar só porque o juiz gostou da cara dele e ficou com dó, entendeu? Se ele conseguir uma procedência, né, um resultado positivo para o reclamante, para o empregado, é porque realmente a empresa falhou em algum ponto. E muitas vezes eu vejo empresas com potencial muito grande de ter êxitos, né, em ações trabalhistas, mas muitas vezes por questão de falta de organização ou por não trabalhar de uma forma mais preventiva, acaba se prejudicando ou muitas vezes assim confia no empregado, o empregado fala que não assina minha carteira não, eu estou recebendo um benefício, eu vou receber o seguro-desemprego. E isso acaba não impedindo que lá na frente ele entre na justiça. Sim. Então, assim, a gente também tem uma cultura empresarial um pouco retrógrada também, muito familiar, muitas vezes. Muitas empresas confiam uma parte jurídica a um setor que é contábil. Então, assim, não é antigo, é novo uma necessidade que eu acho que os empresários estão enxergando de sair, de colocar todas as fichas, né, na parte jurídica num escritório de contabilidade e procurar realmente uma assessoria jurídica. Pensando na visão dos empresários, com a visão dos empresários, você que tem um contato muito extenso com essa classe que é muito importante para o desenvolvimento de um país como o Brasil. Qual é a dica que você sempre dá para eles em relação à questão de sempre estar resguardado sobre uma possível ação trabalhista que um trabalhador um dia possa entrar contra a empresa? Uhum. O que os empresários precisam estar atentos, principalmente aqueles que estão pensando em abrir uma empresa ou que estão no início da sua jornada ali com menos de um ano de empresa física? O que eles precisam estar atentos em relação a tudo que a lei pede e que eles precisam ficar seguros e fazer o que tem que ser feito? Uhum. Eu acredito que a gente está passando por um momento muito delicado nessa Sim. área, por outras questões políticas que eu também não vou entrar no mérito, carga tributária, enfim. Isso tem desanimado muitos empresários. E uma das maiores reclamações que eu tenho visto é falta de mão de obra. Cadê esse povo, né? Então, assim, esse é um problema que está sendo recorrente em todas as áreas, independente do segmento. Sim. E eu acho que a primeira coisa que um empresário tem que pensar é em se organizar, em se precaver, em criar documentos, né, regimento interno, contrato de trabalho mais específico, não aquele contrato de trabalho que vai lá na papelaria e compra. Específicos, pontuais, voltados para aquela atividade, né? A partir de uma conversa, de uma procura de um advogado especialista para fazer essa análise, né, de como que está a empresa, do que precisa, como que precisa se resguardar, eu acho que fica mais seguro, né? É através mesmo desses documentos, da prevenção. Está em voga aí muitas leis novas que está entrando aí a respeito, por exemplo, né, do cuidado que a empresa tem que começar a ter com o ambiente de trabalho no sentido psicológico, mas Sim. não psicológico diretamente do empregado, é mais do ambiente de trabalho. Então, tem que começar a ter medidas, a inserir alguns projetos, né, dentro da empresa. Tem também aí a questão agora que as empresas elas têm que comunicar, participar, né, também de campanhas, divulgando campanhas de prevenção de câncer, vacinas, tudo isso para o funcionário. E tem muita empresa que não sabe disso. E aí, quando chega uma ação, tem uma surpresa que poderia ter sido evitada. Sobre a questão da sua figura enquanto advogada voltada para a área trabalhista, sobretudo para o direito empresarial. Pensando naquilo que você faz com muita maestria, né? Sempre estando ali do lado, tecnicamente, profissionalmente, do empregador. E existem relações na vida, tirando as relações óbvias, amorosas, com os pais, com os amigos e com irmãos, que precisam nutrir ali
uma geração de confiança muito grande Sim. para que possa ser ali construída uma história de sucesso. Feita essa pequena introdução, faço a seguinte indagação. Quando uma advogada que atua na sua área consegue ter a confiança do cliente? Eu acho que é a partir do momento que ela demonstra segurança no que ela está falando, no que ela está fazendo, quando busca estratégias fora do óbvio, fora do que é o padrão esperado, talvez. E é na convivência mesmo, é na execução do trabalho, é na diligência, é na questão de prazos. Tudo isso leva a um relacionamento que fica estreito mesmo e vira uma parceria de muitos anos. Sobre a parceria de muitos anos e sobre aquilo que você já está inserida há quase 2 décadas, e muito pelo contrário, muita gente pode estar vendo e pensando que eu estou reforçando isso para poder colocar a questão de etarismo, de questão de idade, não é isso. Não, eu já estou aqui me sentindo idosa. Não, pelo contrário. Eu já estou assim, meu Deus, 20 anos, tem 20 anos que eu já trabalho, pelo amor de Deus. É porque é uma área muito espinhosa. Uma pessoa que tem quase 2 décadas nesse segmento, imagino que é motivo de muito orgulho, porque todo ano saem quantos advogados? Sim. Da Fadivale, da Univale, de outras faculdades. Ainda mais em cidades como Valadares, que Exato. tem muitas faculdades de direito, né? Exato. E pensando nisso que você acabou de falar, doutora, falei doutora só para irritar. Nós sabemos que existem profissões, principalmente as pessoas que são autônomas, que existe a necessidade de uma construção de um nome que possa virar uma marca. Sim. E, sobretudo, na área em que você atua. Eu acho que isso é ainda maior dentro da advocacia, dentro do direito no cômputo geral, justamente pela essa relação de confiança que precisa ser construída e não é algo rápido, é algo que vem com o tempo. E você já possui quase 2 décadas nesse segmento. A próxima vez que você falar isso... Só tô reforçando a sua eu grandeza. vou ficar brava. Só tô reforçando a sua grandeza. O que é pra você ver tudo aquilo que você vem construindo e fazendo relação com a Anatécia lá de Goiás, que depois veio para Governador Valadares, foi para Belo Horizonte, iniciou o seu processo de instalação no mercado de trabalho aqui, que enfrentou vários desafios, talvez também por ser mulher, e que hoje construiu um nome ilibado dentro de uma profissão tão importante para a sociedade. Eu sempre fui muito corajosa. Eu sou muito sensível, mas ao mesmo tempo muito forte. Então, acho que isso dá até um equilíbrio bem interessante. Mas a questão de ser muito forte, de ter um exemplo de mulher muito forte, que foi minha mãe, isso sempre foi o meu perfil, entendeu? Então, eu sempre fui ousada, eu nunca tive medo de arriscar. Sim. Eu me jogava. Eu vejo que a partir do momento que a gente vai ficando um pouco mais velha, a gente vai ficando um pouco mais medroso. E tem vezes que eu falo assim, meu Deus, devolve para mim aquela coragem toda. Porque a gente vai ficando mais congelado, talvez, e acaba perdendo muitas oportunidades. Então, é isso, eu fui muito corajosa, eu não me satisfazia com uma negativa. Então, quando, por exemplo, no escritório eu pedi para ir para o setor trabalhista, eu lembro exatamente hoje, o meu superior, ele falou, mulher não trabalha em tal lugar. Eu perfeitamente. Com 1 ano eu estava lá, a única mulher do setor. Então, eu acabei abrindo portas depois para outras 2 mulheres que trabalhavam lá. Então, eu acho que foi isso, arrojada. Eu sempre fui muito arrojada, sem medo, de muita fé, de muita confiança. E ia. E assim eu fui, a minha vida toda. Assim eu saí daqui, de um conforto, morava numa kitnet, tinha um carrinho, fui para Belo Horizonte para morar num cômodo de 2 metros por 2 metros, na área externa da casa, que quando chovia, muitas vezes molhava dentro do meu quarto. E quantas vezes eu deitei, principalmente no início, que eu fiquei 3 meses lá sem cama, sem guarda-roupa, sem nada. Com a porta aberta, olhava para o céu, via aquele céu estrelado assim, eu falava, meu Deus, muito obrigada. Eu estava muito mais feliz do que aqui, naquela condição tão confortável que eu me encontrava.
Então, eu sempre me arrisquei. Fui para Belo Horizonte, de Belo Horizonte vim para cá, daqui eu fui morar em Guarapari, fui prestar serviço para uma empresa de engenharia, e aí já voltei para cá, e aí foi indo, sem medo. Mediante tudo isso que você acabou de falar, qual foi o grande sonho que você pôde realizar através da advocacia? Eu sou alucinada com viajar, então, para mim, qualquer viagem que eu tenha feito através do meu trabalho, né? Isso para mim foi muito importante. Mas eu acho que, assim, com certeza, a primeira coisa foi ter comprado meu carro. Que foi a primeira coisa, assim, acho que grandiosa, né? Assim. Qual que é o sonho que você almeja ainda realizar, e se Deus quiser vai realizar, através da advocacia? Através da advocacia, eu quero conquistar mais confiança de mais empresas, de mais empresários, para que a gente consiga fazer um trabalho preventivo nas empresas, de conscientização, de ter, né, essas medidas que podem evitar ações trabalhistas. Eu quero expandir meu nome nesse lado. Não significa que eu ou meu escritório não atuamos na defesa dos interesses de empregados. Sim. Atuamos sim. Mas esse lado de estar do lado da empresa, pelo menos em mim, é mais forte. E tem o equilíbrio também com a minha sócia, que ela atua muito também para empregados. Sobre o mercado da advocacia, você que tem uma visão muito ampla e muito geral sobre aquilo que acontece e sobre aquilo que é o mercado, porque você já esteve inserido em todas as fases que um advogado passa. Então, por exemplo, o advogado que agora em junho, julho vai sair aqui da Fadivale da Univale e que já tem OAB e que quer advogar, não necessariamente na sua área, mas você sabe tudo que ele vai passar, você sabe tudo que ele precisa fazer, você sabe tudo aquilo que ele pensa que vai fazer, só que às vezes não é o certo. Uhum. Você sabe aonde e quando ele vai quebrar a cara. A experiência traz consigo algo que os jovens jamais saberão disso. Só saberão quando estiverem experientes, sobretudo no mercado de trabalho e na vida no cômputo geral. Primeiramente, como você analisa o mercado da advocacia aqui em Governador Valadares, obviamente por questões éticas, sem fazer juízo de valor de nenhum profissional, mas de forma ampla, até mesmo para quem não está na área, quem não conhece, e por sua área que impõe muito respeito, quem está de fora não tem noção, não tem dimensão do que é o mercado. Não é igual você, eu consigo fazer uma análise sobre o mercado de restaurantes da cidade. Mas quem está na área da advocacia pode falar com muita propriedade sobre o que é hoje, em pleno 2026, o mercado da advocacia em Governador Valadares. Olha, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu tenho alguns colegas que reclamam que não estão conseguindo trabalho, que não aparecem clientes, mas eu não condiciono isso ao mercado mesmo, ou à ausência mesmo de espaço, porque eu acho que espaço tem para todo mundo. Principalmente uma coisa que eu observei com essas ações da Samarco, que acabou que trouxe um valor muito grande de honorários, né, para muitos advogados. Então, eu percebo que talvez alguns meio que já aposentaram. Então, o mercado, problema todo mundo vai ter, todo dia vai acordar alguém com um problema. Então, o mercado tem. Eu acho que o mais difícil hoje é que, se eu comparar com a minha época, eu acho que era menos frágil. Então, talvez os jovens hoje, quem está saindo da faculdade hoje, no primeiro não já vai desistir, na primeira dificuldade já vai querer mudar de foco. Então, assim, se você tem um objetivo, se você sabe o que você quer, principalmente, correr atrás da forma que aparecer para correr atrás, desde que seja de forma ética, honesta, correta. E é mais nesse sentido mesmo. Eu acho que tem muito mais a ver com a postura da pessoa, com a personalidade, do que uma técnica, do que saber leis, do que saber artigos, né? Porque isso qualquer advogado sabe. Sabe falar um artigo, sabe falar uma lei. Mas como é na execução daquele trabalho, como é o contato com o cliente, né? Isso faz muita diferença. Então, é não ter medo, né? Muitas vezes tem oportunidade de começar trabalhando assim como eu, num escritório. Então, ali você ganha um pouco de segurança, você ganha um pouco de experiência. E aí, depois,
ir para uma carreira solo. E é não desistir. O quão grandioso é, o quão grandiosa é a arte de, através das suas próprias palavras, conseguir ganhar uma discussão dentro de uma ação. O quão grande é saber que o que você fala pode entrar na cabeça de um juiz e fazer com que o seu cliente possa ter uma causa ganha. Essa questão, né, do discurso, da fala, da oratória, hoje em dia isso é muito importante. Não que antes não era, né? Mas o poder da palavra, não só na área do direito, mas na vida prática, em qualquer tipo de relacionamento interpessoal, fugindo um pouco aqui da questão mesmo de trabalho. Eu acredito que tem muitos problemas hoje entre pessoas, entre casais, muito pela falta de conversa, pela falta de diálogo. Então, a palavra sempre vai ser uma linha muito importante. Então, quando a gente consegue um resultado positivo para um cliente, ainda mais no meu caso, que eu pego um trabalho, eu pego uma ação como se fosse minha, e foi muito difícil eu desaprender a sofrer com aqueles processos, que eu acho que eu sofria da mesma forma que o próprio cliente. Então, a gente vai amadurecendo, vai melhorando um pouco. É muito gratificante, principalmente quando é a sua voz, entendeu? É lógico que tem a questão da lei, tem a questão da prova, né? Se tem documento, se não tem documento, mas a articulação, muitas vezes, é muito importante, sim, e faz toda a diferença. Tem um assunto que está em voga na sociedade e eu acho muito triste a situação que o Brasil chegou, onde assuntos que não deveriam entrar a militância política entrou. Porque existem assuntos que são técnicos e que precisam ser debatidos de forma totalmente racional e não emocional. Existem assuntos que são tão amplos que uma pessoa que pensa de uma forma, que pensa A, ela automaticamente concordando com esse assunto ou com a opinião que está em voga na sociedade, não necessariamente ela precisa se tornar uma vilã, ela precisa se tornar uma pessoa ruim, que não quer o descanso do próximo. E quem pensa B não necessariamente é bonzinho, tá certo. Uhum. E é algo que esbarra naquilo que você faz, sobretudo quando você está do lado, podemos dizer assim, dos empregadores, que é o fim da escala 6x1. Sim. De forma técnica e racional, e você que tem muita maestria e propriedade para poder falar sobre esse assunto. É claro que é algo que se tornou algo embrionário e hoje ganhou um corpo na sociedade. Sim. É só ver os debates nas redes sociais. Qual é a sua opinião enquanto profissional e que lida diariamente com a luta dos empregadores e que sabe o quanto que isso pode afetar o fim da escala 6x1 na vida não só dos empregadores, dos empregados, sim, e na economia no cômputo geral? O meu ponto de vista sobre esse assunto, ele não é só jurídico, é pessoal também. Então, independente, talvez, que eu atue na área trabalhista, possivelmente não teria diferença no meu modo de pensar. Falando assim de uma forma muito direta, eu acho que o nosso país não tem educação para ter uma jornada 6x1. A gente é um país pobre, entendeu? A gente está tendo dificuldade de conseguir mão de obra para trabalhar normalmente, porque a maioria não quer assinar carteira, porque está recebendo benefício, ou por outros motivos, ou todo mundo quer ter uma autonomia maior, então está partindo para outros caminhos, né? De trabalhar de forma autônoma. Então, eu acredito que a gente não tem capacidade para aguentar uma mudança dessa nesse momento, mesmo que ela seja progressiva, né? E fora impactos também na economia que eu acredito que vai gerar. Então, a princípio, se eu colocasse de uma forma muito sem ser técnica, é falar que o Brasil não tem cultura, não tem educação para uma jornada 6x1 nesse momento. Vivemos a era da pejotização. E olha como é que são as gerações, né? Eu ainda sou de uma geração que meu pai e minha mãe falavam que, quando começar a trabalhar, você tem que ter uma carteira assinada.
Sim. Minha mãe, então, não se fala. Meu pai também, então, não se fala. Só te interrompendo, a minha mãe, ela tem 85 Sim. anos de idade, é uma das mulheres mais sábias que eu já conheci na minha vida. E antes de eu pensar em fazer vestibular, quando eu ainda estava nesse processo, ela virou para mim e falou assim, ela não teve estudo, muito simples, muito trabalhadora, na mesa de costura, sustentando os filhos. Escolha uma profissão que você não precisa de ter empregado. Então, assim, acho que já culturalmente, mesmo ela em toda a ignorância dela, no melhor sentido da palavra, ela já entendia como que essa relação é complexa. E sobre essa briga, entre aspas, que existe da carteira assinada e o movimento da pejotização. E como mudam as gerações, como eu disse, né, anteriormente. Antigamente, você já nascia sabendo que você precisava ter uma carteira assinada. Hoje em dia, muitos jovens principalmente, têm pavor da carteira assinada. Porque querem ter autonomia, liberdade, não querem estar Exatamente. sobre ordens, né, de ninguém. Qual é a sua visão sobre essa mudança de mentalidade do trabalhador e onde isso esbarra na vida do empregador? Eu acho que tem espaço para tudo, sabe? Mas não tem como um empregador por si só, se o governo não criar meios que possibilitem proporcionar um salário maior. Eu não vou entrar no mérito de lucro, de empresa, essas coisas, que o empregado está trabalhando igual um louco para dar, vamos dizer assim, um retorno maior para o empregado. Eu não quero entrar nesse assunto, não, nesse mérito, não. Mas eu acho que é normal todo mundo querer estar num lugar, numa posição de mais autonomia, né? Só que essa questão da pejotização, ela tem que ser levada de uma forma muito responsável, porque não é simplesmente uma empresa chegar, pedir um funcionário, abre um MEI, vamos te colocar como PJ, e chegar e cobrar o horário dele, do funcionário. Você tem que vir de 8 às 18, você tem intervalo para almoço, você me deve satisfação, se você não vier, você vai ter o seu dia descontado. Então, assim, ter muito cuidado com isso, porque não é para confundir, né? É uma liberdade, uma autonomia, uma segurança para quem realmente atua como uma pessoa independente de uma relação de emprego. A nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E nós sabemos que todos os livros que existem na face da Terra têm ali inúmeros contos relatando histórias maravilhosas. E, às vezes, no mesmo livro, existem ali páginas contando histórias muito, mas muito tristes. E pelo fato da nossa vida se parecer com os livros, nós também temos dias maravilhosos. Sim. E dias horrendos. Só que, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, na nossa vida enquanto ser humano, Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a própria liberdade de nós mesmos sermos os autores das páginas dos livros das nossas vidas. Então, todo dia, eu, você, o Rodrigo, o Augusto, nós somos pincéis que escrevemos uma página do livro das nossas vidas. E uma página na nossa vida pode ser um dia maravilhoso, mas também um dia muito triste. Pode ser uma briga muito disruptiva em relação a um relacionamento amoroso, amigável, profissional. Ou pode ser um fechamento de um contrato maravilhoso que vai te dar uma estabilidade de anos. Enfim, nós temos inúmeros capítulos que nós mesmos escrevemos e somos os autores desses capítulos e páginas. Sim. Só que, acima de tudo isso, nós temos na história da nossa vida pessoas que servem como capítulos para lá de especiais. E no livro da vida da Natécia Barroso existe um nome que poderia ser o nome do seu livro, na verdade, melhor dizendo, o título do livro da sua vida, que atende pelo nome de Dona Maria. O que esse nome representa para a sua história de vida? Minha mãe é uma mulher extremamente forte, extremamente positiva, de muita fé. Quantas vezes eu vi ela virando noite com o terço na mão, joelho no chão. Uma mulher de muita garra. E eu acho que ser filha dela é uma honra, um privilégio.
E isso também me dá uma responsabilidade muito grande. Claro. Talvez não de forma tão consciente, talvez inconscientemente. Então, para mim, é inadmissível. É lógico que eu nunca vou ser como a minha mãe, nem talvez nunca vou atingir a força dela, mas para mim é inadmissível fraquejar. Isso pode ser visto como uma qualidade, mas também é um defeito, porque isso a gente acaba se cobrando muito. Mas a minha mãe, ela é inspiradora. Mesmo nas dificuldades, ela sempre está rindo, sempre falando de Deus. É uma mulher muito batalhadora, sou eu e mais 6 filhos, né? 7 filhos na máquina de costura, com muita dificuldade, sem nunca depender de pedir ajuda para ninguém. Mas digamos que um melhoramento que eu tô me fazendo, né? É de aprender a pedir ajuda, aprender a reconhecer o momento de fraqueza. Isso tudo eu estou aprendendo na terapia. A gente começou a falar sobre terapia no início. E acho que eu estou indo bem. E todos os dias, desde quando eu nasci, eu sempre acordei com meu irmão do lado. E em junho de 2024, você passou a não acordar com seu irmão do lado. Porque, infelizmente, obviamente, ele virou uma estrela no céu. O que é a dor da perda de alguém que tem o mesmo sangue, que foi criado igualmente, mas que a partir de um certo momento você não tem ele mais consigo, sim, do seu lado aqui na Terra? Eu peço até desculpa, porque esse é um assunto ainda muito sensível para mim, né? Pode parecer que já tem muito tempo, né? Junho de 2024. E com esse irmão especificamente, não era só uma relação de sangue. Apesar dele ser o mais velho, a gente tinha uma amizade, uma parceria, um carinho. E a minha família, naturalmente, ela é uma família mais fria, porque foi assim que a minha mãe criou, sim, todo mundo. E chega no ponto do mais velho, e chega no meu ponto, que são pessoas mais carinhosas. Então, a gente tinha uma conexão, uma amizade muito grande. Então, quando a minha mãe fez esse irmão meu, eu tenho certeza que ela jogou a forma fora. Com certeza ele foi o melhor de nós, entendeu? Então, assim, eu perdi um pai, eu perdi um amigo, eu perdi um irmão, eu perdi um confidente. Muitas intimidades a gente compartilhava, então foi muito pesado, assim, passar por isso. Mas Deus, eu acho que ele é tão generoso e tão bondoso que acho que 1 mês, 2 meses, no máximo, antes do falecimento do meu irmão, eu sempre tive muita vontade de conhecer o Peru, né? E muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas por falta de companhia. Eu estava solteira na época, amigas trabalhando, não conseguia viajar. E com 2 meses eu resolvi comemorar meu aniversário, que era 5 de julho, no Peru. E organizei tudo e eu acho que foi um ponto de salvação, sabe? Eu sozinha, 10 dias, vivendo um luto, que tinha 15 dias que meu irmão tinha morrido. E vivendo tudo que eu queria viver de uma forma muito, muito dolorosa, muito complicada, assim, que talvez eu vivendo isso do lado da minha família, né, dos meus outros irmãos, da minha mãe, teria sido mais fácil, dos amigos, teria sido mais fácil passar por isso. Mas eu, sinceramente, pelo que eu me conheço, talvez não teria sido mais fácil. Eu acho que eu precisava disso. Eu precisava de ter vivido 10 dias em outro país, que eu não... É lógico, é uma língua parecida com a nossa, mas que não é a minha língua. E foi uma experiência surreal, e cada momento da minha viagem ele estava comigo. Desde quando eu botei o pé no aeroporto. E foi acontecendo coisas assim, se eu parar para te contar aqui, a gente fica até depois do almoço. Ou depois da janta, ou depois do café, quem estiver assistindo em outros horários. Qual e como foi a sua última conversa com ele? Nossa! Então, meu irmão, ele tinha um coração surreal. Eu gosto muito de escrever, então já escrevi muitos textos, né, no meu Instagram, principalmente sobre essas questões mais sentimentais, né? Ele era uma pessoa que te abraçava com os olhos. Só que, infelizmente, da mesma forma que existem muitos relacionamentos abusivos, principalmente mulheres sofrendo com relacionamentos abusivos,
Ele estava vivendo um relacionamento abusivo. Na minha concepção, ele tinha consciência de que ele estava com um problema de saúde e ele meio que se entregou. Ele não quis procurar ajuda, ele não quis fazer tratamento. Então, assim, a minha última conversa pessoal com ele, que foi também, né, eu estava nos Estados Unidos, e foi tentando entender o porquê que ele estava naquela relação. E a minha última conversa com ele, que foi uma chamada de vídeo, estava naquela coisa dos meus irmãos já estarem aqui no Brasil para comemorar o aniversário da minha mãe, estava naquela coisa dele vir, não vir, compra passagem, não compra. E mais uma vez eu perguntei, né, sobre isso. E a última coisa que eu conversei com ele foi ele falando que o maior arrependimento dele foi ter entrado nesse relacionamento. Mas aí já era tarde demais. 2 semanas depois, no máximo, ele faleceu. E é muito engraçado, é uma história que eu gostaria de falar, porque eu acho que realmente Deus tem sinais que muitas vezes a gente não enxerga, deixa passar despercebido. A gente está tão corrido, né? Exato. Está com a vida tão corrida, que a gente está perdendo um pouco a nossa humanidade. Meu irmão, a vida toda, ele brincava que ele queria ser uma andorinha. Inclusive, eu fiz até uma tatuagem aqui. Então, aí a gente conversando, ele, mas por que uma andorinha? Ah, porque eu queria voar livremente pelo céu. E sempre teve essa brincadeira, assim, desde quando eu era mais nova. E primeiro vieram meus irmãos na frente, ele viria em tese uns dias depois, ele manda um bilhete para minha mãe. Mames, falou mais ou menos assim, feliz aniversário, aproveite os filhos e netos. Em breve eu chego, ou eu vou pessoalmente, ou eu vou como andorinha, voando livremente. Então, assim, tudo me indica que eu acho que ele já sabia, Sim. Ele já tinha essa sensação, ele já tinha entregado os pontos, ele já tinha mudado a personalidade, ele já estava uma pessoa com um olhar triste. Então, é muitas nuances. Não foi só a dor da perda de uma pessoa que morreu e eu não vou conversar mais com ela. É a dor de uma pessoa que não deveria estar passando pelo que estava passando. Se ao invés dessa pessoa que vos fala, tivesse o seu irmão na sua frente, o que você falaria para ele? Eu chamava ele de ursinho panda, né? Então eu falava assim, quanta falta eu sinto de escutar você me mandando áudio, da gente trocando ideia. Ele fazia muitos vídeos assim, com o cabelo para cima, fazendo graça. Ele era uma pessoa muito especial. Com certeza, lá do céu ele está ouvindo tudo isso que você falou para ele. Tenho certeza que você conversa com ele todos os dias da sua vida. Defina a sua história de vida com uma frase. Nossa. A vida é para os fortes. Defina a sua vida com uma palavra. Gratidão. Defina Natécia Barroso com uma palavra. Humana. Agora continuamos com uma palavra. Direito. A única coisa que eu sei fazer na vida. Guanhães. Uma palavra. Palavra, desculpa. Base. Belo Horizonte. Nossa. Resiliência. Governador Valadares. Casa. Natécia Barroso. Uma palavra só? Doida. Defina essa conversa com uma palavra. Aconchegante. Muito obrigado. E foi pra lá de aconchegante e especial eternizar toda a sua maravilhosa e honrosa história de vida. Muito obrigado e, principalmente, parabéns por ser quem você é, com muita maestria. Essa mulher pra lá de esbelta e que possui uma vontade de crescer ainda mais do que você já é grandiosa para a advocacia da nossa cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando com você. Eu quis, desde o início, ressaltar que quem estava aqui não era só a advogada Natécia, era a Natécia ser humano. Então, eu peço desculpas também pelo momento que eu me emocionei, porque falar do meu irmão realmente
é um negócio que eu ainda não estou 100% preparada. Mas eu agradeço a oportunidade, foi ótimo. E espero que quem está assistindo goste do que a gente falou por aqui. Com certeza irão gostar todas as pessoas que vão acompanhar esse bate-papo. Obrigado mais uma vez, doutora Natécia Barroso. O bate-papo de hoje vai ficando por aqui com essa história incrível que foi eternizada em mais um episódio do Histórias e Memórias. Lembrando que eu volto na próxima segunda-feira com mais uma história para ser imortalizada aqui no podcast Eternizador de Histórias. Um grande abraço e até a próxima.